Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito importante e um amigo e irmão de longa data, Fernando Salazar Banhol, que ele por si só vai se apresentar agora, né, Fernando? Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Estácio. É um prazer realmente participar do programa Vida Inteligente. Estamos aqui na disposição através dos conhecimentos que temos sobre a parte oculta da música, a biomúsica, frequências de harmonização, todo o que seja relacionado a esse mundo da música em sua projeção holística. Ô Fernando, você hoje eu achei interessante chamar você para a gente falar sobre música, entre diversos outros temas que eu sei que você é um cabedal de conhecimento, mas é porque hoje usa-se muito, eu vejo na internet, frequências tal, frequência 500 e pouco, frequência 600 e pouco, frequência 700 e pouco, questão de frequências. E também sobre música, biomúsica, as pessoas dançam, as pessoas fazem roda. Eu quero saber se existe um sentido, vamos começar por aí. Existe um sentido nessas coisas que a gente vê por aí? Qual é a forma certa de você ouvir? Vamos falar também sobre os tipos de música para a gente ouvir. Eu deixo para você começar, porque você é especialista nessa área, eu fico mais tranquilo. Vamos lá. Obrigado, Estácio. Vamos a fazer sintéticos objetivos, como esse o estilo da própria web para os internautas. A música em si mesma e originalmente foi criada como um elemento harmonizador. Como elemento harmonizador vai influenciar realmente todas as formas de expressão do ser humano. Então, por isso, nossas pesquisas sobre o tema da música iniciam no ano de 1975, quando realizamos já bastantes anos, o século passado, quando iniciamos nossa primeira apresentação na Faculdade de Medicina da Universidade Autônoma de Guadalajara, com um total de primeiro curso que realizamos foi com 60 estudantes dessa faculdade, aqui eu ministrei esse tema. Então, a partir dessa época, inserimos no mundo dos benefícios da música a palavra biomúsica. Então, por que biomúsica? Que seria a forma mais simples para explicar a origem e o direcionamento da música para um objetivo de nossa saúde. Então, temos originalmente que a música se origina como vida. Vida, música, harmonia. Isso. E essa fonte primordial la encontramos primitivamente y primordialmente en los 4 elementos oficialmente conocidos. Mas como este programa es un programa holístico, podemos hablar de 5 elementos. Entonces, encontramos o som en la propia tierra, su tremor de tierra, haremos así en su forma primordial. La vibración de la propia tierra cuando está girando así em volta de seu próprio eixo. Temos o som das próprias ondas do mar, da água, das cascatas, das cachoeiras, do rio, do riacho. Um som primordial criado pela própria natureza. Após temos o elemento fogo. O fogo também tem seu próprio som, nas brasas, nas fogueiras ritualísticas, nas épocas do xamanismo, etc. O vento também temos um elemento fantástico, com seus diferentes altos e baixos, com um som forte, o vento forte, o furacão, uma força extraordinária, vento leve. Temos também essa parte maravilhosa, que seria o quinto elemento, essa parte de éter, que chamam de Akash. Es una frecuencia vibratoria con la cual actualmente la están asociando mucho los sintetizadores de pegar ainda más profundo de más além do som que perciben nuestros oídos, que serían en este caso ya las frecuencias medidas más modernamente, que puede ser producido por medios electrónicos independientes de su forma original y vigente. E tem validade? Produzido pela forma eletrônica? Então, aí está. Temos agora levado ao corpo humano, originalmente nós temos os sons básicos, que já um elemento
uma criatura dentro do ventre materno está escutando. Então seria o som do coração, as frequências aí sim do cérebro da mãe, de acordo ao estado alfa, teta, delta que possa estar a mãe. O som da respiração, aí estamos encontrando novamente o elemento ar, o som dos gases estomacal e intestinal, esses sons que se produzem, o mesmo movimento do sangue através das artérias, das veias, de todo o sistema nervoso está produzindo. Então, existem esses sons que já existem interiormente e que logo, através da evolução do ser humano enquanto a criação de instrumentos, foram imitando estes próprios sons da natureza e o som do próprio corpo. Então, o tambor, os instrumentos de ar, os instrumentos já de corda, todos intuitivamente ou conscientemente relacionados a esses sons primordiais. Então, por isso, nossa proposta e os livros que escrevimos eram acima da biomúsica, a origem da música que existe na natureza, como também aqui dentro de nós. Então, a partir desse momento, Eustáquio, queridos internautas, encontramos lo siguiente: somos o ser humano, la entidad son homem. E essa entidade son homem sempre estive associado ao som como um elemento importante. E por que vira terapêutico, curativo, harmonizador? Por que pode influenciar na saúde do ser humano? Porque o fato de estar no ventre materno, esse estado de paz, de harmonia, de contenção, de segurança, está levado pelo mesmo voz da mãe, e essa música nos vai dar esse mesmo aconchego, nos vai levar através do inconsciente a levarmos a esse estado de segurança que constituía o ventre materno. A música leva a um estado de segurança, então? Exatamente. Olha. Exatamente. Estado de segurança que poderíamos, aproveitando a imagem linda que se encontra atrás de ti, um porto seguro. Sim. Um porto seguro para nosso estresse, para nossa ansiedade, para nossas dores, para as nossas depressões, para todos os males que existem atualmente na sociedade moderna, como os que existiam antigamente. Por isso se fala que a música até calma, sossega as feras, tem todo esse poder. E então encontramos agora como um elemento assim importante que de a partir de aí, Eustáquio, dividimos as diversas formas como foi organizada e aplicada a música. Então vamos a partir da biomúsica, depois eu organizo como entra a musicoterapia. E aí, quando eu cheguei a Brasil aqui pela primeira vez, eu tive problemas com a linha acadêmica da musicoterapia, porque falavam, essa utilização de sons da natureza não é bom para o ser humano, isso não é musicoterapia. Mas é porque vinha uma linha chamada assim, mais racional, intelectual, acadêmica. E independe disso, em meus workshops, musicoterapeutas da formação acadêmica das faculdades de musicoterapia, que existem muito boas aqui em Brasil, como também na Argentina, eles assistiam nos workshops porque queriam conhecer outra classe de estágio. Então encontramos que depois se foi equilibrando. E gostei, faz anos atrás, que fui convidado a la Faculdade e Clínica de Musicoterapia em São Paulo, no campus da Universidade Metropolitana, no campus da Medicina, em um encontro nacional de musicoterapia, e na aula magna eu me senti feliz de escutar a próprios formandos em seu mestrado de musicoterapia que falavam de Deus, falavam de chakras, falavam de frequências, de vibrações, utilizavam som da natureza e pegaram para montar sua tese de mestrado meus livros. E eu falei assim, me sinto agora honrado e compreendido
e agora existe uma abordagem holística dentro de um ambiente acadêmico. Então existe agora atualmente uma abertura muito grande, porque os mesmos musicoterapeutas formados academicamente falando, eles, por exemplo, um deles que estava apresentando seu trabalho, utiliza nada menos que a famosa mesa de lira, que é de uma influência da antroposofia de Rudolf Steiner. Olha só. É uma mesa onde o paciente se siente, embaixo estão todas as cordas, e é uma mesa com madeira especial, e o terapeuta, o musicoterapeuta, o psicólogo não precisa conhecer de música, sino que entra em sintonia com o paciente e ele vai tocando a música que vai precisar. Essa vibração vai chegar diretamente pelas cordas, pela pele, porque primordialmente quando éramos nenês pequenos, não escutávamos pelo ouvido, escutávamos pela pele. Então aí encontramos que a música é frequência de vibração, a lo que mais na frente, de acordo à sua pauta deste programa, vamos estar dialogando no final sobre o tema das frequências. Então isso me sinto muito feliz, e Brasil é um país pioneiro em todos estes elementos, é muito aberto, muito equilibrado e existe um grande campo para trabalhar aqui sobre essa área. E aproveito a oportunidade que você me brinda através de teu importante programa Mundo Inteligente, e que é assim, quando eu tive a primeira palestra no Conservatório de Música de Belo Horizonte em 1979, eu cheguei e falei assim: pessoal, os músicos, todos vocês têm futuro, vocês não vão ficar restritos a ser uma dupla sertaneja, ou a tocar em um boteco, ou montar uma banda de rock. No futuro, vocês vão poder levar a ser músicos que vão levar harmonia, saúde em hospitais, em clínicas, na parte de escolas. Então, está crescendo já esse leque de possibilidades onde um músico pode criar música, pode interpretar. Já em vários hospitais estão sendo recebidos músicos para preparar. Mas para isso, Banhol, e para isso é necessário conhecimento. Como adquirir esse conhecimento, saber o que você vai apresentar? Eu sei que existem muitos grupos, fazem de coração, vão a hospitais, vão a presídios, vão a asilos e vão lá tocar música para alegrar, para dar alento à vida dessas pessoas. Mas são músicas que a gente ouve no dia a dia aqui, algumas músicas sacras. Como você saber qualquer música funciona desde que você tenha uma intenção, ou é necessário que você tenha um pequeno conhecimento para ver o que você vai apresentar? Como é que é isso? Bom, falando assim, música é elemento de harmonização holística para todas as áreas da saúde. Sí, sempre recomendamos que se estão com conhecimento prévio. Agora, por que e como funciona? Na linha da musicoterapia oficial ou acadêmica, o Dr. Rolando Benison, um dos pais da musicoterapia acadêmica na Argentina, ensinava um princípio básico para, a partir de já alcançar a parte da musicais. Então, esse princípio se chama ISO, I de igreja, S de sapato, O de O, princípio ISO. ISO significa igual. Entonces, igual. Y el principio ISO, la musicoterapia académica, es aplicable para a un tempo mental, tem que responder um tempo musical para que seja uma ação. E a partir de aí, poder levar a música que realize um benefício. Vamos a dar exemplos concretos. Vamos lá. O primeiro exemplo concreto que eu vivi, para falar assim, de um país em Espanha, trabalhar com uma equipe interdisciplinar na recuperação de usuários de droga. A maioria dos usuários de droga vem de uma influência de um rock mais pesado, falando assim, no caso concreto, desse
esse adolescente utilizava drogas. Então, eu não posso levar a ele a escutar um ritmo mais harmônico, uma frequência mais equilibrada, já direito de falar, puxa, como se fala que Mozart é bom e cura, então vou direito a um roqueiro, a um metaleiro a escutar, depois de estar escutando Kiss, a que vai escutar Mozart. Não dá. Não vai dar certo. Então, o que acontece? Eu fui pegando pelos estilos mais leves do rock, porque eles já estavam em sintonia com a música. Estou levando a ele para um rock mais sinfônico. Depois de que ele entra e entende seu ouvido, eu lembro que essas experiências realizamos e essas terapias musicais foram realizadas no ano de 1985 em Barcelona, Espanha. Continuando, depois nessa época utilizamos a um brasileiro, não sei se você lembra dele, se chamava Waldo dos Rios. Não me lembro. Waldo dos Rios tinha uma característica específica, que era utilizou o aparelho que nessa época se chamava sintetizador eletrônico, e ele pegou todas as músicas clássicas, las levou a um ritmo mais acelerado. Tá. Eu brinco ironizando didaticamente, se Mozart escuta su Requiem de Mozart, interpretado por Waldo de los Ríos, a canción más rítmica, falaria, puxa, profanaram minha música. Mas, levado terapeuticamente falando, era bom, porque essas músicas de Waldo de los Ríos têm um som eletrônico que é igual ao que estava habituado dependiente da droga que estamos mencionando, ele não rejeitou, se sentiu em sintonia. Então, ele já foi reconhecendo músicas de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, de Chopin, auditivamente independente da velocidade. Quando já passamos a utilizar as músicas mais harmônicas pela estrutura, aqui desmistificamos algo que você me convidou justamente para desmistificar algumas coisas. Isso. Vivaldi, Bach, Tchaikovsky não criaram músicas para falar, esta música vai curar o câncer, esta música vai harmonizar o coração, esta música vai levantar o ânimo das pessoas. Simplesmente eles criaram música pelo prazer da própria música, pela inspiração que eles tinham, pelos pedidos dos grandes reis, príncipes da época, que eram grandes músicos, às vezes, foram grandes avós, apoiadores, sabe? Então, assim, e atualmente, esta música, nós utilizamos música de Mozart para já passar pelo sintetizador e depois pelo mais esta música de Mozart para esse dependente da droga. Então, o tipo mental de este dependiente já estava por princípio. E al escutar já a música de Mozart, ele não rejeitou. E então, a frequência os tempos dessa música já vão a trabalhar. E aí entramos em lo que é capaz por si sozinha qualquer música. Qualquer música, quando a gente escuta, sincroniza automaticamente o que é nosso ritmo cerebral, ritmo cardíaco e ritmo respiratório, com qualquer música. Mas me diz uma coisa, o que há de verdadeiro então numa música de Beethoven? Falo muito da 10ª Sinfonia de Beethoven, que está incompleta inclusive. Falo de algumas músicas, quando você vai ler musicoterapia no Google, aí tem música para relaxamento, tal.
música para depressão, tal. Você ouve Vivaldi, você ouve Mozart, você ouve Beethoven, Chopin. O que há de real nisso, Banhol? No, ahí ficou uma grande ajuda, mas não pode ser aspirina musical. Muito bom isso. Não toda música serve para a mesma pessoa. Por exemplo, eu lembro outro case lá no México. Para uma pessoa que estava sofrendo de enxaqueca terrível, puseram música de Richard Wagner. Tá. Então, essa pessoa escutou música de Richard Wagner e depois ela não serviu para ela. E ficou ainda um traumatismo para ela de rejeição com a música de Wagner, porque cada vez que escutava essa música de Wagner, ela associava a sua enxaqueca. Então, aí é onde vemos que sim existem muitos critérios didáticos, existe toda uma metodologia para atingir algo com relação a um objetivo de harmonização. Então, outro exemplo, a música, quando Richard Wagner cria as Valquírias, então observemos, as Valquírias é uma música, uma parte dessa ópera de muita força. Mas o que acontece? As Valquírias, se a gente a ópera, mas as Valquírias foram utilizadas nada menos nas gravações e nas caixas de som dos helicópteros que foram utilizados pelos norte-americanos na guerra de Vietnã. Então, para um vietnamita escutar as Valquírias é associado à morte. Com certeza. Então, temos que ter muito cuidado porque a mente, nosso corpo trabalha com associações. Então, temos que entrar no fundo a conhecer qual é o conteúdo. Quando são óperas, existem coisas maravilhosas que vão ajudar a dignificação do ser humano, mas não toda pessoa culturalmente está habituada para escutar uma ópera. Então, entramos nesses elementos. Existem questionários já montados profissionalmente, onde se tem que montar o histórico musical, a linha do tempo musical do paciente. Ah, olha só que interessante. Então, continuando essa desmitificação que você me pediu, nesse questionário, você tem que pedir, por exemplo, qual era a música que sua mãe escutava quando você estava no ventre materno? Tem nexo. Exato. Qual é a música que seu pai gostava? Qual é a música que sua mãe mais gostava? Qual é a música que você escutava quando criança? Qual é a música que você escutava quando era adolescente? Qual é a música que você escutava agora? Ou qual é a música que você mais rejeita? Porque também nós temos, como seres humanos, rejeição, claro. Músicas que não gostamos. Não. Então, por exemplo, não posso utilizar para um gaúcho, se ele tiver um problema de perda de memória, uma música sertaneja. Verdade. Eu tenho que também conhecer as raízes, então eu tenho que trabalhar acima do gaúcho, uma música gauchesca. Essa música gauchesca, por associação e porque é parte de seu histórico, de sua raiz, de seus genes da memória, se encontra em seus células e dar a trabalhar acima dele. Então, estamos aqui encontrando já a parte biomúsica e musicoterapia. E aí já passamos a algo mais profundo, que esse é algo que você me pediu, musicoembriologia. Ah, isso é que eu achei interessante quando eu vi. O que vem a ser isso? Então, a musicoembriologia nasce de algo interessante. Em 1985, eu estava dando uma palestra e um workshop em São Paulo. E tive a honra de conhecer ao Dr. Roque Tamborini. O Dr. Roque Tamborini estudou parapsicologia na época em Harvard. Sim.
ele então trazia uma bagagem muito diferente, onde em seu entendimento pelos estudos da parapsicologia, já uma mãe no ventre constitui ela mesma é uma antena. Tá. E essa antena, ela transmite esses sinais de som, de emoções para essa criatura. Sim. E isso então, ele, conhecido esses princípios da parapsicologia, ele começou a aplicar, de utilizar música para gestantes, pela influência de sua formação interna. Eu gostei disso, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, nessa visita a São Paulo, ainda não morava, ninguém era assim, conheci a um grande psicólogo, o Wilson de Almeida Ribeiro, a quem eu considero o pai da psicoembriologia. Psicoembriologia, olha que interessante. Psicoembriologia, nunca ouvi esse termo. Então, legal, e nessa psicoembriologia, o que eu tinha pesquisado é, independe de sua formação também acadêmica condutista, chegou a observar que o feto sim tinha sentimentos. Então, um dos casos mais importantes que ele me contou e me compartilhou é como um pai, quando ele rejeitou a gravidez de sua enamorada, ele pensou e visualizou que esse feto tinha que morrer, tinha que ficar destruído. Sua enamorada teve um aborto e quando tiram o feto estava esmagado. Aí nasce a psicoembriologia. Então eu peguei as duas pesquisas de Roque Tamborini e Wilson Almeida Ribeiro e crio o que é a musicoembriologia. Começamos a organizar estruturalmente, metodologicamente. Então, como é metodologicamente? Temos mais de 1.600 mais que no Instituto de Musicoterapia e Música na Argentina temos já registrados, mas começaram a ir às sessões por parte de uma psicóloga, que se chama Isabel Porcara, e uma obstetra. Bacana isso. Profissionais da área. Profissionais da área, então elas iam, escutavam, entravam em relaxamento pela influência da música. E que classe de música já utilizamos na época, que podemos recomendar já neste momento para os internautas, pais e mães ou quienes vão a ter um filho que estão grávidas ou gestantes neste momento. Stephen Halper. E por que Stephen Halper? É mesmo, olha só. Então, Stephen Halper é músico, multi-instrumentista, psicólogo e médico. Então, ele sim, a diferença dos grandes compositores do passado, ele pontualmente, conscientemente, objetivamente, ele cria, compõe músicas com um objetivo de harmonização terapêuticamente, falando de beneficiar as pessoas. Eu ouvi muito Stephen Halper. Agora faz tempo que eu não ouço mais. Isso. Mas ele temos continua, que voltar novamente. Ele continua ativo? Se eu pesquisar. Continua ativo, sim, continua. Eu adorava as músicas dele. Muito bom. Então, nós continuamos recomendando o bom que é. Você agora pode baixar as músicas dele. Antes nos tocava comprar. Exatamente. Puxa, que bom. Boa notícia você me traz, porque eu adorava. E então, o que acontece? Chegavam, entravam em sessões e se recomendavam, então, a música de Stephen Halper, criada com esse objetivo de harmonizar, ajudar a indução de um relaxamento para quê? Para que a mãe pudesse comunicar-se com seu filho. Porque, segundo Roque Tamborini, esse momento em que segundo da atividade, ela se comunica melhor. Quando é possível, se recomenda que o pai leia poemas, poesias. Por quê? Porque da voz masculina a frequência de que também aquele que ajudou com uma célula que era o espermatozoide a gerar essa vida que agora se encontra mais organizada
y en evolución y Que estruturación. bacana isso. Além disso, existe, está aqui algo fantástico. La voz do pai em poema trabalha acima do hemisfério esquerdo do cérebro, porque a música é esse hemisfério direito do cérebro, mais musical, mais melódica, e o poema, toda a estrutura poética, é do lado esquerdo, porque tem uma rima, ou seja, uma música, um ritmo, mas também tem uma estrutura linguística. Então, assim vai trabalhando acima do equilíbrio do Que desenvolvimento fantástico. do cérebro da criatura. Além disso, se recomenda estar escutando as músicas. Eu tenho testemunho, porque nisso faz uma autoridade sobre o particular. Eu tenho 3 filhos, os 2 últimos filhos nasceram com música. Olha. A última nasceu nada menos o obstetra e pediatra é o Dr. Cury, de Papa da Antroposofia actualmente, que forma os médicos no Instituto Paulus, aí em São Paulo. Então ele permitiu levar que a mãe de meus filhos estivesse escutando, antes de ir à sala de partos, o Gayatri, que também recomendamos para um parto. Para parto também? Era gravado, nada menos que estava o Gayatri gravado com a voz própria de Sai Baba. Sim, tá. Então, levamos, posicionamos na sala de partos e ele mesmo falava assim para a sua equipe médica: olha como a criança está saindo, que harmonia, é uma dança cósmica que está acontecendo entre a mãe e o filho. A visão já de um obstetra como ele, depois de limpiar, de observar que a criança, nesse caso minha filha, que se chama Luz Celeste, a menor que estou pondo como case de demonstração aqui no programa, trouxeram a ela e deixaram meia hora mais dentro da sala de parto, escutando o Gayatri. Poxa, que bacana, olha. Então aqui observamos a importância do momento do parto para ter a finalidade de utilizar música no momento do parto. Então, no caso que eu menciono da experiência direta ao Gayatri, outros utilizam músicas ou partos juntos com golfinhos, os que têm mais dinheiro para um parto natural em meio dos golfinhos. Sim. Porque aí já é a frequência dos golfinhos que estimula a produção das beta-endorfinas e os hormônios do relacionamento. Me diz uma coisa, Fernando, antes que você... A sua filha hoje, ela ouve o Gayatri, qual é a reação dela? Ela se sente harmonizada. É mesmo? Quer dizer... Este é fantástico, por exemplo, a primeira filha, que quando ponia ela em meu colo para que ela possa dormir, que atualmente a maior se chama Clara Luz e tem 18 anos, eu utilizava Luis Miguel, que são boleros, música romântica mexicana. E é assim, nestes dias, assim que ela estava de aniversário, eu falei: filha, eu escuto, é Luis Miguel, o pai, cada vez que escuto Luis Miguel, nossa, eu me sinto muito bem. Que bacana, porque fica associado àquele momento, né? Então, se alguém, um psiquiatra ou no futuro, ela chega a ter um problema, vão perguntar, neste caso, o musicoterapeuta, qual era as músicas que você escutava quando era um neném? Luis Miguel. Olha só. Então, esse terapeuta pode utilizar para tirar a ela algum problema essa música e utilizar nas sessões. É assim que se trabalha em base a histórico musical das pessoas, é importantíssimo. Isso que você falou, a anamnese musical, então. Exatamente. Você empregou a palavra total, mais objetiva. Sim, estou de acordo contigo, está. Então, o que acontece? A finalidade da musicondrologia é nascimentos e partos mais felizes, mais harmônicos, partos naturais, partos humanizados. E além disso, depois se acompanha o puerpério de que a mãe passa ao famoso Chantala com música. Então, imagina uma criança, as novas gerações, recebendo a massagem de seu pai e sua mãe ao ritmo da música.
Então é totalmente extraordinário. Uma nova geração de seres. Não tenha dúvida. Claro, claro. Puxa, que fantástico. Então, isso é da musicondriologia. E agora vamos a passar a metamúsica. Metamúsica, quer dizer, além da música. Como é que Exato. Não é metamúsica de metal, música não é de música metálica, sino é metamúsica, além da música. Metal. Então, além da música, como funciona? Eu me lembro que como fuimos pioneiros em todos estes temas, eu chegava a São Paulo, um grande amigo, um músico, que é Alberto Marcicano. Con Alberto Marcicano foi discípulo nada menos de Ravi Shankar. Opa! Gran guitarrista. Então aí temos todas as grandes culturas, como a indiana, a chinesa, a japonesa, eles conscientemente estruturaram as músicas com objetivos de estados de consciência. Então, no caso dos próprios indianos, para eles, a origem do mundo está basada no famoso Spanda. El Spanda é nada menos que o Big Bang, que se fala da astrofísica moderna. E os indianos falam de essas, que se expande, essa vibração cósmica virou em cor, em vibração, em som, los llamados tattvas, que são vibrações do éter, ou de akasha, quinto elemento. Por isso aí já se entra a trabalhar. Os indianos têm música para el entardecer, pelo amanhecer, los mantras, entran como el famoso Om, los mantras que eu escutei diretamente quando organizei a visita de la en Argentina, cuando él realizó una iniciación para el povo de la ciudad de Córdoba, Om Muni Muni Mahamuni Soha, Omkari Pukari Ture Soha. Entonces todos esos mantras ya van a ser con la finalidad, além de ayudar a armonizar nuestros campos, nuestros corpos sutiles, que ya ahora es más fácil porque en mi época, no século pasado, en 1985, la física cuántica, la mecánica cuántica no estaba tan expuesta. Por eso, ahora es más fácil porque sabemos que tenemos campos vibratorios y en esos mantras van a influir totalmente. Y além de eso, van a influir sobre nuestros estados de conciencia. Entonces, sintéticamente hablando, vamos a dar un ejemplo concreto y vamos a dar una recomendación. Vamos lá. El budismo Zen, él utiliza y recomienda mucho la música da flauta shakuhachi. Shakuhachi. Entonces se recomienda porque la interpretación de esa flauta, que tiene una estructuración, una dimensión específica, ahí sí es un trabajo consciente, procura estar en sintonía con lo que se llama sopro do Buda. Ah, tá. La interpretación del son de esa propia música, la flauta shakuhachi interpretada por cualquier músico, leva automáticamente a que nuestro ritmo respiratorio, cerebral y cardíaco entre en un estado de serenidad. En otras palabras, sincronizado. Nossa, que bacana! Então, por isso, esse sopro do Buda nos vai levar a esse estado de paz, sensação, de motivação. Como neste caso, levava em São Paulo, auditórios, Alberto Marcicano para que ele tocasse cítara, as pessoas entravam em um estado de paz, serenidade. É maravilhoso. E observa que interessante, o Ravi Shankar estava a ver Marcicano, que ele me contou. Primeiro, você não pode interpretar a cítara em uma boate, tem que ser em lugares sagrados. Aí vemos. O espaço, o local tem que ser adequado para a interpretação das músicas. Sem dúvida. Por isso existem músicas e músicas.
elevação da consciência que nos levam a submundos. São egrégoras formadas, né? Egrégoras formadas, centros de força, né? Exatamente. Então aí também tem da parte da música. Eu escrevi o livro da face oculta do rock. Como é que é o nome do seu livro? Face oculta do rock. Face oculta do rock, tá? Ok. Então, nesse livro, eu, como fui roqueiro, realicei umas pesquisas em um capítulo do livro chamadas Mensagens Subliminares. Mensagens subliminares? Sim. Letras escondidas na própria interpretação da música. E na época, virava a fita e era Ah, sim, eu me lembro que você ouvia ao contrário, né? Alguma coisa assim, né? Escondido. E a outra, diretamente, menciono aí o depoimento do pastor evangélico, que antes ele foi roqueiro, trabalhos de satanismo acima das matrizes próprias dos discos que eram gravados na época, que não existiam DVDs nem nada disso. Então, nesse livro apresenta esse depoimento. Esse livro foi um sucesso, Eustáquio, que escrevi em Espanha. Tuve muitos atritos com os próprios roqueiros em Espanha. Foi publicado em Alemanha, mas na nova edição em português eu cheguei a um ponto de equilíbrio, porque muitos desses eles trascenderam na parte ruim do rock. Então, nesse momento que tive muitos debates em Espanha, o livro também foi editado em Alemanha. Sim. E na Alemanha também foi todo um sucesso e mobilizou a todo o público na Alemanha. Fui a dar palestras na Alemanha, como tradutor, porque não falo alemão. E o bom que o brinco, Eustáquio, que não saiu no livro, na edição alemã, a minha foto, porque senão os skinheads hubieran decepado a minha cabeça. Interessante, claro, claro. Muito bem lembrado. Então, o que aconteceu com esse livro? Historicamente, observamos assim um acontecimento legal. Muitos desses roqueiros eram muito satânicos, metaleiros pesados, que se passaram de revoluções. Eles também mudaram, como são as próprias propostas da mensagem de Jesus. Eu estou aqui para que você se renove, se transforme em outro ser. Eles também entraram, muitos desses músicos, roqueiros pesados, que o atacava, criticava, mencionava no livro, se volveram músicos da nova era. Então criaram a famosa de música celta, entraram na linha de música celta, de música da terra. Eles transmutaram seu estado de lama em umas criações fantásticas. Mas existe música ruim? Existe música má? Existe música destrutiva? Definitivamente sim, porque a música é destrutiva iniciando pela parte de sua letra, que aí menciono, é o ponto principal no livro, A Face Oculta do Rock, que de acordo à letra, essa letra vai influenciar nas pessoas. Por exemplo, eu que lembro neste instante, Sex Pistols, na banda inglesa. Na letra de Sex Pistols falava assim: eu vou pegar um carro, vou sair na rua e vou atropellar a todas as mulheres grávidas que eu encontre no caminho. Sim. Então a letra incluye. Uma letra que eu utilizei nas escolas em São Paulo, você vê o quanto, e a pergunta é fantástica, é uma música que se chama Sin Medo, na época da famosa Tropicália, Chiquinho, Toquinho. Então fala sem medo, a mensagem é: atravessa a rua sem medo, atravessa a vida sem medo, e como atualmente está acontecendo. Então
Entonces, siguiendo, en la escuela de Sao Paulo, una profesora llevó a sus alumnos Sim. a estudiar cómo la palabra influye. En este caso, estamos asociando a tu pregunta si las letras realmente influencian en las personas. Realmente sí. Entonces, las crianças observaron un arroz que estaba en un vidrinho. Ese primer arroz dentro de ese primer vidrinho fue xingado, agredido con palabras ruins. Eu te odeio, eu não gosto de você, você é ruim, você não presta. Puxa. O segundo vidrinho que puso la profesora, ese vidrinho pasó pelas mismas crianças y las crianças tenían que falar para o arroz, só com suas palavras. Você é bom, eu te amo, eu gosto de você, você é fantástico, você é maravilhoso. Deixaram passar um tempo e o arroz que foi xingado, agredido com palavras, apodreceu. Não brinca. E eu te vou passar esses vídeos depois que terminemos nossa entrevista. Te passo isso. Vai servir para ti uma demonstração fantástica. Tá. Então, aqui mostra como, se essas palavras influenciam, porque influenciam todas nossas células. De igual forma, em nosso sangue. Nosso sangue é o veículo através do qual percorrem todas essas vibrações e vão levando a nossas células se alimentando. Então, se continuamente a gente escuta letras de canções ruins, é óbvio que nosso corpo vai ficar doente. O nosso estado mental vai ficar em desequilíbrio, desanimado, depressivo. Mas se encontramos palavras construtivas, vamos a ficar sadios, vamos a crescer também em uma visão mais construtiva, mais dignificante. Então, por isso, foi muito importante tua pergunta e colocação. Vamos seguir. O que nós temos mais a falar sobre? Então, a outra parte da pauta estava relacionada com a musicosofia. É decir, o que significa a musicosofia? É a filosofia da música. Sim. Então, aí entra muito uma visão de um grande musicólogo de Europa. Y este musicólogo fue el creador de esa, ahora me va a vir a la memoria cómo se llamaba este grande musicólogo, y él estructuró la musicosofía de la siguiente forma: las personas tienen que llegar, realizar inicio de amistad con la música. Sí. Entonces, pegar una música más se trabaja, principalmente con grandes músicos eruditos. Tá. De una influencia europea. Entonces, peguemos, por ejemplo, la ópera de Richard Wagner o Parsifal. Bueno, Parsifal se tiene que escuchar una primera vez. Sí. Y él dice la analogía. Tenemos que dar a de esa cómo nace la amistad con la música, convivir con ella, encontrando la música de ella, escuchando un momento, ese vínculo va a llevar a descubrir todo lo que estamos manejando. En este caso, una ópera, la de Richard Wagner o Parsifal, donde él cuenta toda la historia del santo grial y la lucha de las fuerzas del bien por parte de los caballeros del santo grial. Sí. Ahí en Montserrat, la lucha contra Então, essa ópera então do Wagner, é do Wagner essa ópera? Exatamente, de Richard Wagner. Isso. Então, e então essa ópera, se a pessoa escuta, é uma ópera que vai dar um ensinamento sobre o arquétipo das trevas. Olha só. Fica ignorância. Sim. Ignorância gera temor. Sim. Contra a luta dos cavaleiros do Santo Grial, que representa luz, conhecimento, coragem, amor, porque o amor está caracterizado pela estrutura da coragem.
Perfeito. Então, aqui estamos vendo, e ele também recomenda, y que está escrito en uno de mis libros que se llama Metamúsica. Sí. Recomendamos que existen lugares para practicar la musicosofía. No un lugar legal, por ejemplo, para practicar musicosofía. Pueden ser las iglesias donde, por ejemplo, al público, a los internautas que moran en Sao Paulo, recomiendo que vayan a la iglesia de San Bento los días domingos, que es interpretada la misa em canto gregoriano. Gregoriano, sim, é tradicional já, né, no Largo São Bento ali, é isso? E depende do catolicismo, de nossas crenças, o canto gregoriano é uma música realmente extraordinária. Vale a pena praticar a musicosofia na Basílica de San Bento. O aquele internauta que mora em Barcelona, recomendo que vayan até o barrio gótico. Sim. Escuchen el canto gregoriano, que también en la iglesia de San Antonio Neri se pasen esas interpretaciones. O quien esté en Alemania vaya a escuchar la música de Bach, esas grandes interpretaciones en esos órganos maravillosos que fueron en las catedrais góticas em toda a Europa. Muito bom. Na parte de música, você tem livros ou livro editado ou não? Para a gente recomendar para o nosso telespectador? Temos livros editados. Se encontram principalmente nos sebos. Nos sebos. E vou passar os nomes dos livros. Isso, então tá bom, Fernando. Por hora eu te agradeço de coração, meu muito obrigado. Uma excelente e iluminada semana para ti. Para você e também. Iniciamos nossa parceria e a construção de grandes trabalhos. Isso aí, que assim seja, tá bom, querido? Um grande abraço e fique abraço, muita luz para ti. Obrigado, tchau. Os dois frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue. Seu feio. Burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro, com as palavras positivas, conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros? É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha.
tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica, ver água, dá uma dor no coração. Já a positiva já calma.